Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem se alimentar da sua sensibilidade apenas para depois te chamar de frágil? Por que os que mais dizem te amar são, às vezes, os primeiros a minar o que há de mais puro em você? Por que a sua luz, que deveria atrair o amor, tantas vezes desperta o pior nas pessoas? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Carl Gustav Jung. Mas e se a alma humana que você toca estiver disfarçada de afeto, enquanto em silêncio deseja que você apague? E se, ao entregar o seu coração com ternura, você estiver colocando ele nas mãos de alguém que inveja justamente aquilo que faz você ser você? Este vídeo não é sobre empatia como virtude, é sobre empatia como maldição, como ferida exposta, como convite involuntário ao vampirismo emocional. É sobre aquele tipo de amor que chega sorrindo, mas se alimenta da sua luz como quem esconde a fome de alma sob elogios calculados. É sobre você que já foi chamado de intenso demais, difícil de entender, sensível ao extremo, por pessoas que diziam te amar, mas na verdade apenas temiam sua capacidade de sentir. Todos nós, às vezes, tratamos os outros injustamente com desconfiança, mas o que dizer daqueles que se aproximam com doçura e, ao sentirem sua profundidade, passam a te minar, pouco a pouco, como se sua alma fosse uma ameaça? O que você vai ouvir aqui é uma travessia entre a psicologia profunda de Jung e os labirintos da experiência humana, entre a doçura que você oferece e o vazio que os outros projetam em você, entre o dom de sentir e o preço de não saber se proteger. Este vídeo é para quem já foi ferido por quem dizia amar, para quem sente demais e é punido por isso, para quem brilha e por isso é atacado. Você não está exagerando, você está sentindo o que muitos não suportam sentir, e por isso te ferem. Mas aqui, agora, entre você e esta voz, não há julgamento, apenas um espelho, um chamado, um lembrete. Sua luz não é o problema. O problema é que ela ilumina o que muitos querem manter na escuridão. Respire fundo. O que está por vir não é conforto, é verdade, e ela pode doer, mas também pode te libertar. Você já notou que, em certos relacionamentos, amar parece ser o início da punição? Como se, quanto mais você se entrega com inteireza, mais o outro começa a recuar, a te diminuir, a te encolher com sorrisos frios e silêncios calculados. Você não entende. Acha que está fazendo algo errado, talvez esteja amando demais, talvez devesse ser mais leve, mais contido, mais normal, mas aí está o engano. O que você chama de amor, o outro sente como ameaça, porque você não é só alguém que ama, você é alguém que vê, e ver é perigoso, ver os sentimentos que o outro nega, ver a carência por trás do orgulho, ver o medo por trás da arrogância, ver a dor por trás da raiva. Você vê e por isso incomoda. Você sente e por isso assusta. Empatas não são apenas sensíveis, eles são espelhos vivos. E quando alguém que vive atrás de máscaras olha para esse espelho, o reflexo é insuportável. É aí que nasce a inveja. Mas não a inveja comum, aquela que deseja o carro do vizinho ou o sucesso do colega. Não, a inveja que você desperta é existencial. Ela não deseja o que você tem, ela deseja apagar o que você é, porque você encarna uma verdade que muitos passam a vida tentando evitar. Carl Jung nos alertava que o inconsciente coletivo é cheio de máscaras e que por trás de cada persona existe uma sombra, reprimida, ressentida, faminta. E quando essa sombra encontra alguém que vive sem disfarces, que respira autenticidade, ela não se encanta, ela se revolta. É por isso que, muitas vezes, as pessoas mais perigosas para você são aquelas que dizem te amar. Elas não planejam te ferir, mas inconscientemente te sabotam, não porque você seja fraco, mas porque sua força interior, sua capacidade de sentir profundamente, de se entregar com inteireza, expõe a superficialidade emocional delas. Elas dizem que você é exagerado, mas o que querem dizer é: você sente o que eu não suporto sentir. Elas te acusam de drama, mas o que sentem é: sua verdade ameaça minha ilusão. Elas te chamam de sensível demais. Mas o que estão dizendo, sem saber, é:
A sua empatia me lembra da minha anestesia. Você se torna então um espelho incômodo, e os espelhos que não embelezam são quebrados. A luz que você carrega, essa luz que nasceu da dor, da rejeição, do abandono, não é celebrada. Ela é vista como um problema, como se sentir demais fosse uma falha moral. Mas a verdade é que você não escolheu ser assim. Você foi moldado pelo sofrimento. Você foi treinado na infância a detectar o clima de uma sala antes mesmo de alguém falar. Você sobreviveu interpretando os gestos, os silêncios, os olhares, e o que era medo virou dom. Mas o mundo não reconhece esse dom, porque o mundo foi ensinado a fugir da dor, e você a sente, sem filtros. É por isso que, para alguns, você precisa ser apagado. E não se iluda, isso não vem de inimigos declarados, vem de amigos próximos, de amantes, de familiares. Eles não suportam a verdade que sua alma emana. Então riem de você, te ignoram, te diminuem, e você, em silêncio, começa a se apagar. Mas a dor maior não é a rejeição, é a confusão, a dúvida. O descompasso é entre o que é dito e o que é feito. Eles dizem que te amam, mas suas ações te ferem. Eles sorriem, mas seus olhos julgam. Eles te ouvem, mas não te escutam. E você se pergunta, será que sou eu? Será que estou exagerando? Não. Você está percebendo. O problema nunca foi sua intensidade. O problema é que a sua intensidade quebra o verniz das relações superficiais. Você não sabe amar pela metade, e isso, num mundo onde o raso é regra, se torna um risco. Mas me escute agora. Você não está errado. Você está desperto. E despertar, como dizia Jung, é perigoso. Porque uma vez desperto, você se torna um convite silencioso para que os outros também acordem. E quem vive no conforto da inconsciência odeia ser acordado. É por isso que sua presença incomoda. É por isso que, depois de te admirarem, começam a te sabotar. Porque te amar, de verdade, exigiria que eles próprios se rasgassem por dentro. E poucos estão dispostos a isso. Não se apague, não se molde ao silêncio dos que temem sua luz. O amor verdadeiro não teme sua profundidade. Ele mergulha junto. Ele não apaga, ele acende. Então, da próxima vez que alguém te chamar de sensível demais, respire fundo e diga, mesmo que só para você, sim, eu sou sensível, mas isso não é fraqueza, isso é sobrevivência refinada, isso é alma nua, isso é o que te assusta, porque você não sabe mais sentir. Existem pessoas que não te ferem com gritos, elas te ferem com cuidado, com atenção seletiva, com pequenos gestos de amor que, pouco a pouco, se transformam em controle disfarçado de carinho. O vampiro emocional raramente tem olhos vermelhos ou dentes pontiagudos. Na maioria das vezes, ele te olha com ternura. Ele diz que se preocupa com você, que sente sua falta, que está ao seu lado para o que der e vier. Mas, aos poucos, você percebe que sua presença esgota, que seu brilho provoca sombras, que, depois de estar com essa pessoa, você se sente menor, mais inseguro, mais duvidoso de si mesmo. Não é que ela te odeie, é pior, ela precisa de você, mas não te reconhece. Ela não quer te destruir por maldade. Ela só quer manter você por perto, desde que você não brilhe mais do que ela pode suportar. Carl Jung nos ensinou que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos encontraremos como destino. E esse destino, muitas vezes, se apresenta como um relacionamento tóxico vestido de amor. Você acha que encontrou alguém que finalmente te entende, mas o que essa pessoa quer, na verdade, é se alimentar da sua essência para preencher o vazio que ela mesma se recusa a olhar. O vampiro emocional vive no plano da projeção. Ele te chama de intenso demais, porque não suporta a própria superficialidade. Ele te acusa de exagerado, porque sua autenticidade escancara a vida artificial que ele leva. Ele precisa te desqualificar não porque você está errado, mas porque você o faz lembrar daquilo que ele abandonou em si mesmo. E o mais cruel é que ele vai fazer isso te abraçando, te elogiando, dizendo que te ama, enquanto secretamente deseja que você diminua para que ele possa respirar. A inveja não chega como um ataque frontal, ela chega como uma dúvida, plantada com precisão no seu peito. Você tem certeza de que isso é tudo mesmo o que você sente? Será que você não está dramatizando?
Talvez você esteja carente demais. E como você sente demais, você considera. Você não briga de volta. Você se pergunta, e se for verdade? E se eu realmente for demais? E é aí que começa a erosão. Não é um terremoto, é infiltração. Aos poucos você vai cedendo espaço, vai diminuindo o tom, vai pedindo desculpas por sentir, vai hesitando antes de falar, vai regulando sua própria luz, como se amar fosse uma negociação com a sombra alheia. Até que um dia você percebe, você está exausto. Não por ter amado demais, mas por ter sido drenado por quem só soube receber. O vampiro emocional não quer você forte. Ele precisa que você dependa dele. Precisa que você questione a própria lucidez, porque é no seu desequilíbrio que ele se sente no controle. É no seu silêncio que ele respira. É na sua dúvida que ele se fortalece. E não, ele não faz isso de propósito. É inconsciente, por isso é tão perigoso. Jung chamaria isso de possessão pela sombra. Um estado em que o indivíduo não reconhece seu lado sombrio e, por isso, projeta no outro tudo o que não quer enxergar em si mesmo. Você se torna o container, o recipiente psíquico daquilo que ele não tolera. E como você sente tudo, você carrega. E como você ama, você tenta compreender. E como você espera, você se sacrifica. Mas aí vem a verdade cruel. Você não vai salvá-lo, porque ele não quer ser salvo. Ele quer ser mantido do jeito que está. E você, sem perceber, está pagando a conta da covardia dele. É por isso que, mesmo com palavras doces, você se sente esvaziado. É por isso que, mesmo sendo amado, você se sente sozinho. Porque não é amor, é dependência disfarçada, é medo embalado em promessas, é inveja com perfume de afeto. A sua presença, seu brilho, sua sensibilidade, tudo isso é um lembrete constante daquilo que ele se recusa a tocar em si mesmo. Então ele tenta apagar, não a luz do mundo, mas a sua, porque a sua luz, diferente das outras, chega direto na ferida. E isso é insuportável para quem passou a vida negando que tem uma. Você não é frágil por estar ferido. Você é corajoso por não ter perdido a capacidade de sentir. Mas essa coragem, num mundo anestesiado, é vista como fraqueza. Então, ouça com atenção. Nem todo mundo que diz eu te amo deseja a sua inteireza. Muitos amam apenas a parte sua que conseguem controlar. Muitos se aproximam apenas para beber da sua luz e depois cuspir sombras quando ela começa a iluminá-los demais. O vampiro emocional não é um vilão, é alguém desconectado da própria alma, mas isso não te obriga a ser a fonte dele. Você não tem que se deixar secar para manter alguém por perto. Você não tem que se apagar para ser amado. Quando alguém te fizer sentir que sua profundidade é um problema, não tente nadar mais raso, nade sozinho, mas com verdade. É melhor estar só na profundidade do que acompanhado na superfície da mentira. E quando perceber que está sendo drenado, diga, mesmo que em silêncio, eu reconheço sua fome, mas minha luz não é sua refeição. Minha empatia não é seu direito. Meu dom não será mais seu disfarce. Nem sempre a empatia nasce como virtude. Na maioria das vezes ela nasce como escudo, ou melhor, como radar. Imagine uma criança em uma casa onde o amor é instável, onde os sorrisos dependem do humor do dia, onde os silêncios pesam mais do que os gritos, onde o afeto é dado com condição, ou pior, com culpa. Essa criança aprende a sentir antes de tudo. Antes da palavra, ela já captava a atenção. Antes do castigo, ela já previa a ameaça no ar. Ela desenvolve uma espécie de escuta invisível que percebe os não ditos, os gestos contidos, o olhar que nega, o tom que disfarça. Essa criança é o que Jung chamaria de a alma precoce. Alguém que foi empurrado para a profundidade cedo demais, não por escolha, mas por necessidade. Ela aprende a antecipar o outro para sobreviver. Aprende a regular o próprio comportamento para manter o ambiente emocional sob controle. Aprende, acima de tudo, a sentir pelo outro, para evitar a dor em si mesma. E é assim que nasce o empata, não como um dom místico, mas como uma adaptação ao trauma. Você, que hoje sente tudo, até o que os outros tentam esconder, um dia aprendeu a sentir como forma de proteção. E quando cresceu, essa habilidade não desapareceu. Ela se transformou num dom tão raro quanto perigoso.
Raro porque permite que você compreenda os outros com uma profundidade que assusta. Perigoso porque faz você esquecer de si para manter o outro inteiro. E aqui entra o arquétipo do curador ferido, aquele que, por ter sido atravessado pela dor, desenvolveu a capacidade de cuidar, de ouvir, de entender, mas que, ao mesmo tempo, carrega uma ferida aberta que atrai justamente aqueles que não querem cura, querem se alimentar da energia que ele carrega. E Jung via nesse arquétipo uma armadilha psíquica. Você, empata, se torna um curador involuntário. Acha que está ajudando, quando na verdade está absorvendo o que não é seu. Acha que está sendo útil, quando na verdade está se deixando ser usado. Acha que está amando, quando na verdade está repetindo o padrão da infância. Se eu sentir por você, talvez você me ame. Mas isso nunca dá certo, porque não é amor, é fusão, é desaparecimento. É sacrifício da própria identidade em nome de um afeto que sempre pede mais e nunca devolve. É preciso dizer com brutal honestidade: a empatia, quando não consciente, é uma forma de autoabandono. Você se dissolve no outro esperando reciprocidade, mas o outro nem percebe, ou percebe e se aproveita. A ferida da criança continua aberta, mesmo no adulto, e enquanto ela estiver no comando, você vai continuar se doando para pessoas que não sabem receber. Vai continuar atraindo quem não quer você, quer a energia que você oferece. Quantas vezes você já se perguntou: por que eu atraio sempre o mesmo tipo de pessoa? Por que quem eu amo acaba me magoando? Por que parece que eu sou uma fonte para os outros, mas ninguém é fonte para mim? A resposta está na sua origem. No momento em que sua empatia foi forjada, não como escolha, mas como sobrevivência, você se transformou em espelho, não por querer, mas porque aprendeu que refletir o outro era mais seguro do que ser você mesmo. Mas espelhos cansam, sobretudo quando só refletem sombras. É hora de quebrar esse reflexo, não para deixar de amar, mas para amar com discernimento. Você não é responsável pela cura de ninguém. Você não precisa sentir o que o outro não consegue sentir. Você não precisa apagar sua dor para validar a dor alheia. Você pode e deve dizer: isso é seu. Isso não é meu. O empata que não aprende a se proteger vira um curador esgotado, um santo em silêncio, um mártir que ninguém vê. Mas o empata que desperta para sua própria origem, que revisita sua criança ferida com compaixão e firmeza, se torna soberano. Ele cura sim, mas cura porque aprendeu a curar primeiro a si mesmo. Ele ama sim, mas ama sem desaparecer. Ele sente sim, mas não mais absorve. Você não é obrigado a carregar o mundo para provar que tem coração. O seu valor não está em quantas pessoas você salva. Está em quanto você se permite existir por inteiro. O mundo vai continuar confundindo empatia com fraqueza. Vai continuar chamando você de exagerado. Mas agora você sabe. Essa sensibilidade é uma resposta direta à sua história. E como toda história não curada, ela se repete. Até que você diga: eu não sou mais a criança que precisa sentir por todos para ser amado. Agora eu sinto por escolha. Eu curo com limites. Eu amo com raiz. Você já reparou como certas pessoas se aproximam de você encantadas e, com o tempo, passam a se afastar sem motivo claro? Você começa a sentir que algo mudou no ar. A sutileza do tom, a ausência de entusiasmo, o elogio que vem atrasado ou não vem. E aí você percebe. Não é que você fez algo errado, é que você mostrou demais. Não mostrou nudez física, mostrou verdade psíquica. E para quem vive mergulhado na ilusão do próprio personagem, não há ofensa maior do que ser visto além da máscara. Carl Jung dizia: aquilo que mais irrita nos outros pode nos levar a um entendimento sobre nós mesmos. Mas quantos estão preparados para esse entendimento? Quantos estão prontos para olhar para dentro e encarar que sua inveja não é sobre o outro, mas sobre o que o outro desperta dentro de si? Pouquíssimos. E é por isso que empatas são tratados com ambivalência. Primeiro como milagre, depois como ameaça. Você começa sendo adorado pela sua escuta, pela sua profundidade, pela sua forma de existir com alma. Mas logo essa mesma alma se torna um incômodo, porque ela reflete demais, e o que é refletido não é bonito. A pessoa começa a te evitar sem razão aparente. Ou pior, começa a te testar, a te provocar,
a te diminuir com brincadeiras sutis, a te chamar de sensível demais com aquele sorriso torto que parece carinho, mas é corte. Você não está exagerando, você está servindo de espelho, e o que o outro vê, mesmo que não saiba nomear, é a própria negação encarnada. Ser espelho não é apenas refletir, é iluminar. E quem vive nas sombras detesta a luz honesta. Essa luz é como uma lâmina, rasga a couraça, expõe feridas. Lembra que existe uma dor ali, não resolvida, não olhada, não assumida, e é nesse momento que a serpente aparece, não como monstro, mas como sombra sedutora. Ela se manifesta através da inveja, a mais venenosa das emoções, porque a inveja não deseja ter o que você tem. Ela deseja que você deixe de ter, ela quer que você se cale, que duvide de si, que pare de brilhar, que comece a se podar não por humildade, mas por medo de incomodar. A serpente não morde, ela sussurra. E o que ela diz, muitas vezes, é: você está imaginando coisas, isso é coisa da sua cabeça. Você é frágil demais. Mas não se engane, esse é o script do envenenamento. Aos poucos você começa a hesitar, a silenciar sua intuição, a se policiar na presença de quem, ironicamente, dizia te amar. O envenenamento emocional não é rápido. Ele é meticuloso, é feito de pequenas concessões, de culpas não merecidas, de adaptações que só vão num sentido. Você começa a sentir que não pode ser você perto do outro, e isso por si só já é o sintoma da serpente. A sua espontaneidade vira ameaça, sua alegria vira afetação, sua tristeza vira drama. E a maior dor é que essa serpente se esconde atrás do olhar de quem dizia te amar. A inveja, nesse estágio, não precisa mais se esconder. Ela já infectou o vínculo, ela já trocou a admiração por ressentimento. E agora tudo que você fizer, por mais genuíno, será lido através da lente distorcida da comparação e do desconforto. Você não está mais diante de um parceiro, amigo ou familiar. Você está diante de alguém que vê sua luz como ameaça existencial. E o pior é que você sente isso, antes mesmo de compreender. Sente no silêncio que segue seu entusiasmo, na crítica velada depois de um sucesso seu, na ausência nos seus momentos importantes. Ser espelho é, portanto, perigoso, mas também é necessário, porque o mundo precisa de reflexos que não sejam apenas estéticos, que mostrem a alma e não o filtro. O que você precisa entender agora é que não é sua função corrigir a imagem refletida, não é seu papel convencer o outro a lidar com o que vê em si. Seu papel é manter o espelho limpo, mesmo que isso custe a presença de quem não suporta o próprio reflexo. Você não é responsável pela cegueira emocional alheia. Você não pode salvar quem prefere matar a luz a confrontar a escuridão. O espelho não se deforma para agradar quem o olha, e você também não deve. A serpente, essa inveja disfarçada de cuidado, só perde o poder quando você a nomeia. Quando diz, mesmo que em silêncio, eu não sou exagero, eu sou verdade. E se a sua sombra não suporta me ver, então não sou eu quem deve se esconder. Ser empata é ser espelho, mas não um espelho qualquer. Você é aquele que mostra o que ainda não foi aceito, e por isso muitos vão te odiar, antes mesmo de te compreender. Mas também por isso alguns vão te amar com reverência, porque vão reconhecer que o reflexo que você oferece é um convite à transformação. E a esses vale a pena permanecer visível. Você não nasceu para ser mártir, mas tudo em você, desde o silêncio da infância até a exaustão dos relacionamentos, parece ter te treinado para isso. Para ser aquele que compreende, que aguenta, que permanece, mesmo quando ninguém permanece por você. Mas chega um momento, e talvez esse momento seja agora, em que você precisa olhar para tudo isso e perguntar: até quando eu vou confundir empatia com autoabandono? Carl Jung chamava isso de o chamado à individuação. Um processo brutal, solitário, mas profundamente necessário. É quando a alma cansada de se moldar finalmente decide se tornar inteira. É quando você entende que sentir pelos outros não é necessariamente amar, e que amar não deve significar morrer um pouco mais a cada dia. O empata sem consciência é um ser condenado à repetição. Repete a dinâmica da infância, repete o papel do cuidador, repete o sacrifício como se fosse um ato nobre, quando na verdade é apenas medo de não ser amado.
A verdade é que você aprendeu a existir pelos olhos do outro, e isso te tornou cativo, como se sua identidade só tivesse valor se estivesse sendo útil, sendo necessária, sendo a fonte emocional de alguém. Mas preste atenção, você não veio ao mundo para ser fonte eterna. Você veio para ser rio, para fluir, para escolher onde regar, para saber a hora de parar. Individuar-se é, antes de tudo, recusar o papel que te deram. É dizer não com a mesma delicadeza com que você sempre disse sim. É colocar limites, não como muros, mas como portais sagrados. É reconhecer que o dom da empatia só é dom quando não te devora. Porque sem limites, o empata não brilha. Ele evapora. Sem discernimento, ele não ama. Ele se funde. Sem consciência, ele não cura. Ele se anula. Jung falava do arquétipo do curador ferido, aquele que, por ter sido rasgado pela vida, ganha o dom da cura. Mas esse arquétipo só se transforma em vocação verdadeira quando o curador deixa de buscar nos outros a sua própria cicatrização. Você precisa deixar de ser o curador involuntário, aquele que ama para ser amado, que cuida para ser aceito, que sente para ser validado, e precisa se tornar o curador consciente, aquele que já olhou para a própria ferida, não mais com pena, mas com reverência, aquele que entendeu que o seu dom não é amar o outro até se apagar, mas amar sem desaparecer. Você não tem que se fechar, mas tem que saber quem entra. Você não tem que parar de sentir, mas precisa escolher o que vale a pena sentir. Você não tem que deixar de amar, mas precisa distinguir o amor da carência, do apego, da inveja disfarçada de afeto. E para isso, você vai precisar fazer algo que dói profundamente. Deixar ir. Deixar ir a necessidade de ser aceito, de ser compreendido, de ser visto, porque, ironicamente, quanto mais você exige isso dos outros, mais você se distancia de si. O empata que se individua não exige mais nada, ele se oferece, não como martírio, mas como presença. E se o outro não sabe receber, ele não se culpa, ele recua, porque ele entendeu que amar não é se sacrificar, é compartilhar. E aqui está a chave final. Você não veio para ser o remédio da dor dos outros, você veio para ser inteiro, e se a sua inteireza cura, inspira, transforma, que seja, mas que nunca mais seja ao custo de você mesmo. A partir de agora, seu dom não será mais ferida disfarçada, será ferramenta consciente. Sua empatia não será mais compulsão de salvar, será escolha de estar, inteiro, lúcido, amoroso, mas nunca mais cativo. Então, repita em silêncio, como quem faz um juramento diante da própria alma. Eu não sou mais o eco, sou a voz. Não serei mais o reflexo do que o outro quer ver. Serei o que sou, mesmo que isso assuste. Minha empatia não será mais muleta de ninguém. Será ponte, e se ninguém quiser atravessar, eu atravesso sozinho. Talvez depois de tudo isso, você esteja sentindo um silêncio interno estranho, como se algo tivesse sido exposto, mas não exatamente resolvido. É normal, porque o que você ouviu aqui não é uma resposta, é um espelho, e espelhos não curam, eles apenas mostram. A cura vem quando você escolhe o que fazer com o que foi revelado. Se você se reconheceu em tudo isso, então talvez a pergunta não seja mais por que os outros me invejam, mas sim, o que em mim insiste em se oferecer para quem não tem fome de verdade? Porque agora você sabe, a empatia não é um dom para ser dado a qualquer um, ela é uma lâmina. Pode cortar você, ou abrir caminhos, e quem tenta apagar sua luz com palavras doces merece sua compaixão. Sim, mas nunca mais seu centro. Você não é sensível demais. Você é vivo demais para um mundo que prefere se anestesiar. E se isso incomoda, então que incomode, porque a luz que incomoda os cegos é a mesma que guia os que ousam ver. Preciso te confessar uma coisa. Esse roteiro não foi fácil de escrever. Teve uma noite, uma daquelas madrugadas arrastadas, em que eu estava revendo um relacionamento antigo. Alguém que dizia me amar, que dizia me admirar, mas que, sempre que eu brilhava, se retraía. Começava a me criticar, a zombar da minha intensidade. Eu passei anos tentando entender o que eu fiz de errado. Hoje eu sei. Eu fui espelho demais.
e isso queimou os olhos de quem só sabia viver no escuro. E você, talvez esteja vivendo isso agora. Talvez esteja cansado de tentar ser digestível. Se for o caso, quero que você saiba. Você não está sozinho. Você não está exagerando. Você não está quebrado. Você só sente mais do que a média, e isso é o seu superpoder, desde que você aprenda a protegê-lo.